Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à aula de número 10 da disciplina de crescimento pessoal. Na aula de hoje nós vamos abordar sobre o relacionamento humano e o relacionamento ministerial. Para falar sobre relacionamento humano, nós temos no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 30 até o 42, a conhecida parábola do bom samaritano. Jesus ensina aqui nesta parábola um importante princípio, não só de ética humanitária, mas também de relacionamento humano propriamente dito. Ao lermos a conhecida parábola do bom samaritano, nós observamos que Cristo, o nosso mestre, nos ensina que o próximo pode ser uma pessoa inteiramente desconhecida. É importante nós termos como base este ensinamento do mestre. Em nosso relacionamento humano, nós não nos relacionaremos apenas com pessoas do nosso círculo cultural, do nosso círculo de amizade ou até mesmo do nosso círculo religioso. Qualquer pessoa, por mais desconhecida que seja, se relacionará conosco em algum momento de nossas vidas. Voltando à parábola do bom samaritano, a Bíblia nos mostra que o próximo pode ser de uma raça diferente e até mesmo de uma raça ou de um grupo desprezado. Interessante observarmos que o próximo pode ser pessoa de outra religião, mesmo que esta religião não tenha nenhum relacionamento com a nossa expressão religiosa. Observe que a parábola do bom samaritano aponta, contudo, os cuidados de Deus por toda a humanidade. Quando nós olhamos para a conhecida parábola do bom samaritano, Deus está nos ensinando que por intermédio do nosso relacionamento, nós precisamos conversar, dialogar, auxiliar e ajudar toda a humanidade, independente de suas convicções e também independente de suas convicções religiosas. Quando nós olhamos para o contexto do ensinamento relacional humano ministrado por Jesus nesta parábola, é importante nós observarmos que os judeus ortodoxos, eles estavam estritos a levar ao redor dos pulsos uma pequena caixinha de couro chamada de filactério. Uma caixinha que literalmente era enrolada aqui com as suas fitas de couro em volta dos seus braços. E ela se posicionava basicamente aqui na altura do braço. Ou em outras situações, esse filactério poderia ser amarrado aqui na testa, na fronte de um judeu ortodoxo. Dentro do filactério dessas caixinhas, existiam pequenas porções ou passagens das escrituras sagradas. Êxodo capítulo 13, os 10 primeiros versículos, Deuteronômio capítulo de número 6, a palavra amarás o Senhor teu Deus e assim por diante. Quando o Senhor está falando sobre a necessidade do cuidado e também do relacionamento humano, Jesus está conversando com um escriba e está dizendo para ele assim: olhe o filactério que está preso no seu pulso e você vai encontrar a resposta ao seu questionamento. A isso é interessante nós observarmos que os escribas acrescentavam Levítico capítulo 18, versículo 19, que ordena o homem a amar o seu próprio como a si mesmo. Mas com sua paixão pelas definições, os rabinos queriam estipular quem era de fato o próximo. E com o pior e mais fechado de todos os seus conceitos, consideravam próximos a seus concidadãos judeus tão somente. É por isso que a parábola do bom samaritano é uma boa lição para nós. Dentro da ortodoxia de uma vida religiosa judaica, a resposta já estava presa no corpo, através da mensagem presa no braço, no filactério, ou também na sua fronte, na sua testa. Ou seja, o judeu tinha a resposta muito próxima de si, mas influenciado por alguns conceitos
acreditava que o relacionamento com os cidadãos judeus deveria ser diferente do relacionamento que ele poderia ter com outras nações. É importante nós observarmos nesta discussão que o fato de nos relacionarmos com povos, com comunidades e com pessoas de cosmovisões distintas, de pensamentos diferentes, não significa que eu vou estar concordando com a sua conduta, com as suas práticas, com as suas ideologias. Mas eu sou ensinado pela Bíblia a me relacionar com qualquer pessoa, independente de sua filosofia, ou melhor, cosmovisão de vida. Nós falamos num segundo momento, na discussão desta aula, sobre o relacionamento ministerial. Como é importante, neste processo de crescimento pessoal, nós entendermos a relevância deste assunto. Observe que o apóstolo Paulo, quando escreveu a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 17, e também no capítulo de número 1, versículo de número 10, ele usa uma expressão muito interessante que é dissensões. E quando o apóstolo Paulo faz menção às dissensões, ele descreve a destruição da unidade cristã por meio da carnalidade. Em vez de haver gratidão a Deus para promover comunhão uns para com os outros e também guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, em conformidade à sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo de número 3, os crentes reuniam-se para o culto com espírito faccioso. É isso que diz 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso 11, e 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 3. A Bíblia Sagrada já traz esta preocupação da não observação de uma conduta cristã pautada no respeito e no relacionamento ministerial. Observe que o sucesso e também a felicidade dependem da nossa eficácia nas relações humanas. E no ministério não poderia ser diferente. É muito oportuno, neste momento, nós discutirmos, por exemplo, alguns assuntos concernentes à ética cristã. Por quê? A ética cristã, ela trata do modo de viver exemplificado e ensinado por Jesus. Quando nós estudamos esta importante disciplina na teologia, a ética cristã, nós observamos que esta disciplina tem a ver com a conduta pessoal do cristão em relação aos valores morais, físicos, sociais e também espirituais. Nós concluímos esta reflexão na aula de hoje falando sobre o relacionamento humano e o relacionamento ministerial pautado na maneira que tratamos e julgamos as outras pessoas. Em Lucas capítulo 6, versículo 45, em Mateus capítulo 15, verso 18, e em Mateus no capítulo 5, versículo 37, a Bíblia nos chama a atenção para a nossa fala. A maneira que nós falamos, conversamos e dialogamos com alguém deve manifestar o caráter de Cristo em nossas vidas. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 12, a Bíblia trata também sobre a crítica. Existe uma fundamentação na palavra de Deus, inclusive nesta área da nossa vida tão crítica, que é a crítica propriamente dita. Quando nós falamos em um relacionamento humano e ministerial saudável, a Bíblia nos chama a atenção de um relacionamento pautado pela verdade e não pela mentira. Em Levítico, capítulo 19, versículo 11, a Bíblia nos fala sobre isto. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 9, a Bíblia nos chama a atenção sobre esta realidade. E em Apocalipse, capítulo 21, verso 8, e em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, a Bíblia nos fala sobre isso. E eu concluo esta reflexão na aula de hoje, chamando a atenção para um fato que faz parte do nosso cotidiano. Pesquisas e a realidade comprovam que uma pessoa, por exemplo, ela decide a sua permanência em uma igreja, em uma comunidade religiosa, em uma denominação religiosa, via de regra, pela acolhida que lhe é dada. Ninguém consegue ficar numa igreja onde ele não consiga se relacionar, onde ele não consiga fazer amizade. O cristianismo é, sobretudo, relacionamento.
A amizade é, sem sombra de dúvida, uma ponte, inclusive para o evangelismo. 75% das pessoas que estão na igreja, elas foram trazidas por amigos. Que nós possamos ter em mente a importância e a realidade de desenvolvermos um relacionamento humano saudável e um relacionamento ministerial saudável. Eu espero que a nossa bibliografia te oriente na discussão deste tema. E mais uma vez, como nós fazemos em todas as nossas aulas, eu estou compartilhando um link com você, sugerindo uma leitura para que você abra os seus horizontes e conheça um pouquinho mais desse assunto tão espetacular no crescimento pessoal. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.